Bem-vindo a mais uma aula do Método JC. Hoje a gente vai falar sobre despertando a força interior. A pergunta que a gente faz sempre no início de cada aula: até onde uma pessoa pode chegar quando decide parar de sobreviver e começar a liderar a própria vida? Você tem noção aonde você vai chegar? Você vai chegar a lugar que talvez você nunca foi na sua mentalidade, nas suas emoções, que você nunca viveu. E um lugar previsível que você vai chegar vai ser o Shalom. Não vai ter mais nada quebrado dentro da sua mente, dentro de você, na sua vida. Tudo vai estar no lugar, não vai ter mais nada faltando, mentalmente falando, porque você vai ter uma percepção de abundância, uma percepção mental, interna, positiva. Tudo vai mudar. Ou seja, a sua presença vai estar no modo leão. Essa vai ser a sua mente. Você não precisa mais que alguém te afirme ou que alguém te aprove. Isso tudo vai cair por terra. A tua presença já vai denunciar o poder que a tua mente vai ter. Mas o que é o nosso método JC? Você que já conhece, não faz mal lembrar. Mas para você que está no YouTube, eu já te peço para que você possa se inscrever aqui no canal para ajudar o nosso projeto e o YouTube possa compartilhar o nosso canal com mais pessoas, esse vídeo com mais pessoas e assim poder ajudar muita gente que precisa sair do modo planta, do modo elefante e chegar ao modo leão, que é a nossa aula de hoje, aqui dentro do grupo Comprometidos do Movimento Ciência e Fé. E no segundo link da descrição tem a nossa playlist, onde você vai assistir essa aula gravada, todos os resumos das aulas gratuitamente dentro da playlist. Então acesse o segundo link da descrição. Então, o que é o método JC? Reprogramação mental e responsabilidade pessoal. Pessoas que ainda são irresponsáveis com as suas emoções, com a sua saúde mental, aqui dentro do método, essa pessoa vai aprender a ser responsável com a sua vida pessoal, porque tudo começa na mente. Todo projeto, toda causa, propósito, todo sentido para a vida começa na tua mente. Não começa no bolso, na espiritualidade, começa na tua mente. Tudo começa na mente. E qual é o objetivo? É ajudar pessoas a identificar padrões emocionais destrutivos. Você já passou ou vem passando por algum padrão destrutivo na tua vida? Um pensamento intrusivo? É terrível quando esse pensamento está dentro da mente de uma pessoa. Aqui também você vai romper crenças limitantes. Um pensamento que limita. Se você tem um pensamento que deixa você dentro de uma bolha, de uma desrealização fora da vida real. Aqui também você vai desenvolver uma mente forte, equilibrada e preparada para enfrentar os desafios da vida. Esse é o método JC. O método ensina que basta mudar as circunstâncias. É isso. Gênesis 1:26. Você foi feito à imagem e semelhança do Criador, que você governe sobre a terra. A primeira coisa que você tem que aprender a governar são as circunstâncias. Se você não aprender a governar, você vai ser governado. É necessário mudar a mente, porque toda transformação verdadeira começa de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Eu vou trazer para vocês 7 vantagens de quem aplica o método JC na sua vida diariamente. Desenvolver conhecimento, fortalecer a autoestima, aprender a gerenciar as emoções, porque emoção não tem controle, tem gerenciamento. Romper crenças limitantes de uma vez por todas e em definitivo. Melhorar relacionamentos, porque você vai ter postura, você vai se posicionar. Não só você, como também você vai ser influenciador do seu cônjuge. Vai desenvolver coragem emocional, Josué 1:9. Vai construir uma vida com propósito. Você vai saber aonde você vai chegar, como vai chegar. Você não vai ser uma mente aleatória. Essas são 7 vantagens de quem aplicar o método JC na sua vida. Agora, pessoas que entram no grupo e não estão assistindo às aulas. Por quê? Por causa da irresponsabilidade emocional. Se tiver outra coisa, vem no privado e me fala. Porque quando a gente fala de saúde mental, ou você toma conta da sua vida, ou você amadurece, sai da criança interior ferida, sai da síndrome do Peter Pan, síndrome da Cinderela, ou você acorda para Jesus, ou você vai ficar dormindo nas trevas emocionais. A pergunta é: o que você vai fazer da sua vida? 7 desvantagens de não aplicar o método JC. Preste atenção: permanecer preso aos mesmos problemas emocionais.
continuar repetindo padrões destrutivos, sofrer com insegurança e baixa autoestima. Você olha no espelho e não reconhece quem você está olhando. Por quê? Porque você não caminha pela manhã. Esse é o trato de todo aluno das aulas ao vivo e também aluno da mentoria individual. Todos têm que caminhar pela manhã, tomar o sol pela manhã. O sol é terapêutico, ativa teu cérebro, beber mais de 2 litros de água, comer saudável e dormir bem. Sono é terapêutico. Então isso vai gerar o quê? Autoestima, ligado, conectado com a reprogramação mental e também uma nova consciência, claro, que você só vai conseguir aqui nas aulas. Permanecer dependente da aprovação dos outros. Quem não aplicar o método JC na sua vida é um forte candidato a passar por essa desvantagem. Ter dificuldade para tomar decisões. Uma pessoa sem postura, sem posicionamento, sem firmeza. Continuar vivendo no automático, mente acelerada, pensamentos acelerados. Isso vai gerar o quê? Ansiedade por causa da mente negativa. Desperdiçar o próprio potencial. Você tem um valor, o Espírito Santo, ele se move em você. Todo ser humano tem um chamado, todo ser humano tem uma missão, mas a grande massa, a maioria, por causa dos conflitos emocionais, não consegue enxergar, ouvir esse chamado. A mente confusa não eleva o espírito, mas aqui você vai alinhar as suas emoções e vai entender, ouvir, ver o seu chamado. Vamos fazer uma reflexão inicial da nossa aula. O método JC não promete a ausência de problemas, não. Quando você começa a virar a sua chave mental, aí é que você vai ver problema, porque você vai ter uma lupa mental, você vai enxergar a poeira emocional nas pessoas. Só que você vai ter imunidade, que é a blindagem emocional, você não vai ter resfriado, conflitos emocionais, melhor dizendo. Não, você vai estar blindado. Você vai ser diferente. Timóteo, eles podem. Você não, Timóteo. Você é diferente. É isso que vai acontecer na tua vida. Então, o método JC não promete a ausência de problemas. O método ensina como desenvolver uma mente forte para enfrentar os problemas sem perder a identidade, o equilíbrio emocional e o propósito de vida. Modo planta, sobrevive. Modo elefante, tem força, mas vive preso. Modo leão, assume responsabilidade e lidera a própria vida. Esses são os 3 modos que a gente está estudando. A pergunta não é se você possui potencial. A pergunta é, você está usando esse potencial ou continua vivendo abaixo dele? Responda essa pergunta, faz uma auto-reflexão. Você que está ao vivo aqui dentro da aula e principalmente você que está aí no YouTube, que já deveria ter se inscrito no nosso canal para ajudar o nosso projeto. Deixa teu like também e comenta. Então, você está usando esse potencial ou continua vivendo abaixo dele? Comenta aqui abaixo nos comentários, você que está no YouTube. Você está vivendo esse potencial do modo leão ou está vivendo abaixo dele? Toda aula a gente traz uma abertura consciente, abrir a tua consciência, a expansão da consciência. O modo leão representa o despertar da consciência, da coragem e da responsabilidade. É quando a pessoa deixa de ser vítima das circunstâncias e assume o comando da própria vida. Olha que coisa maravilhosa. Deixa de ser vítima, assume responsabilidade, assume o comando da própria vida. Se você está sendo sugado, sugada, não dá força ao sugador. Tira o poder dele e começa a aplicar a tua energia na construção do teu autoconhecimento. Mas para isso, aplica o método JC na tua vida. É simples assim. Não é fácil porque você tem que se permitir. Você precisa se permitir. Quando você abre a sua consciência, você encontra uma chave. E a chave que o método te entrega é a seguinte: o leão não é o mais forte da floresta, mas acredita na sua capacidade de enfrentar desafios. Olha só, você sabia disso? O leão não é o mais forte da floresta, porque o elefante, ele é bem mais forte do que o leão. O rinoceronte, o hipopótamo, é muito mais forte do que o leão, mas o leão acredita no seu potencial de enfrentar desafios. Abertura-chave, agora a gente vai para quê? Para 3 pontos que o método trabalha. Consciência emocional é o que você está fazendo aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre às 20 horas, ao vivo, dentro do grupo Comprometidos. Consciência emocional. Fortalecimento da identidade. Gênesis 1:26.
identidade de governo, governar as circunstâncias. Por quê? Porque você é co-criador. Você pode aprender a governar. Você tem poder para isso. E a reprogramação mental, que é a base do nosso método. Reprogramar. Construir o quê? Uma nova programação mental. A partir de quê? Novos padrões, novas crenças, um novo modelo mental. O leão não espera que a vida mude, nunca, não. Ele muda para transformar a própria vida. Quer mudar a sua vida? Então mude a sua mente. Mude a sua mente que as coisas mudam. Quer mudar o mundo? Mude o seu mundo primeiro. É assim que funciona. Então, 3 pontos bíblicos. Provérbios 8:21. O justo é ousado como o leão. Maravilhoso. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso aqui é coisa de leão. O leão, a leoa e os leãozinhos. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Efésios 6:10. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. 3 pontos fortíssimos, 3 pilares, 3 bases que quando você incorpora, quando você mergulha nessas referências, isso te dá mais esperança. As promessas, isso te dá força para continuar aprendendo e com alegria. É assim que funciona. Agora sim, agora a gente vai para o problema central. E qual é? Falta de posicionamento, medo de assumir responsabilidades, dependência das circunstâncias. Existem pessoas que estão tão dependentes emocionais que ficam mesmo sofrendo num relacionamento, mas a pessoa fica dependente das circunstâncias do sofrimento. Numa igreja tóxica, manipuladora, rígida ou da graça barata, da barganha, a pessoa sabe que ali não é mais o lugar dela, mas ela insiste em permanecer naquela igreja, porque é uma dependência das circunstâncias. E qual é o resultado? Vida sem direção, insegurança, paralisação, falta de crescimento. É o que acontece quando você fica preso no laço, na cilada, nas armadilhas das circunstâncias. É assim que funciona. O leão assume responsabilidade. O leão entende que a sua vida não muda através das desculpas. O leão, ou ele caça, ou ele vai morrer de fome. Essa é a natureza do leão. Você é mulher, seja uma leoa. Você que é homem, seja um leão. Ou você vai fazer aquilo que tem que ser feito, ou você vai morrer de fome. Isso significa o quê? Continuar preso no conflito emocional. Mas nós temos um ajuste sempre. A gente aqui ajusta as coisas. Assumir protagonismo. Você é o escritor da sua própria história. Desenvolver maturidade. Fortalecer responsabilidade. Quem assume responsabilidade recupera o controle da própria vida. O leão não vive como vítima. Ele reconhece dificuldades. Não entrega a sua vida às circunstâncias. Desenvolver resiliência é o ato de saber administrar as contradições da vida com paciência. Uma mulher leoa, resiliente. Um homem leão resiliente. Fortalecer mentalidade. É o que você faz aqui diariamente nas aulas ao vivo, sempre de segunda a sexta-feira, às 20 horas. Todos os dias, ao vivo. Buscar soluções. Problemas existem, mas não precisam definir o seu destino. Não, um problema é muito bom. A gente só cresce com um problema, com a dificuldade, mas que esse problema, ele não se transforma em conflito, porque se você deixar ele se transformar em conflito, você vai adoecer. Conflito é conflito emocional. O leão aprende a tomar decisões. Muitas pessoas permanecem paralisadas porque têm medo de decidir. Não tenha medo de decidir. Porque quando você fica quieto, fica com medo, travado, você já decidiu também. Então é melhor você decidir estudando dentro do método, porque tem muito mais chance de resultado positivo, de cura, do que você decidir ficar parado, fugir e ir embora. Você já sabe, você que está dentro aqui das aulas, você que está no YouTube, é só acessar o primeiro link da descrição, vir assistir aqui ao vivo ou acessa o segundo link e vai na playlist, para você ver que conhecimento é poder. E o poder, ele pode curar qualquer tipo de conflito emocional. Porque a partir do conhecimento, você vai reprogramar sua mente. É assim que funciona. Desenvolver coragem, praticar decisões conscientes. Use a sua consciência. Quem dorme está inconsciente. Então acorda tu que ainda dormes. Você que está aqui ao vivo nas aulas e você também que está no YouTube. Anota no post-it, cola no campo de visão para você ler todos os dias isso que eu vou falar agora. 5 palavras que você não deve repetir,
porque isso constrói gatilho mental da insegurança no teu cérebro. Constrói um homem, uma mulher sem postura, sem se posicionar e sem firmeza. Isso constrói insegurança. Pare de falar, achar, tentar, mais ou menos, talvez, se der. Eu vou tentar assistir às aulas. Assiste pelo menos 3 vezes por semana. Faça isso. Ah, professor, é porque eu vou à igreja 4 vezes por semana. Então, vai à igreja 2 vezes por semana, domingo e mais um dia na semana. Tá bom demais. E assiste 3 dias de aula. Primeiro, a sua saúde mental. Depois, a igreja. Por quê? Porque Deus, ele já está em primeiro lugar na tua vida. É assim que funciona. Você não vai deixar de servir a igreja. Não, você vai ter um dia para isso. Ou 2 dias, se você quiser. O domingo é sagrado. Mas cuidar da sua saúde mental, isso é indiscutível. É questão de inteligência. Se a pessoa chegar e bater de frente com o professor, como já teve pessoas que na mentoria desligou o celular e me bloqueou na hora, porque falei que ela precisava ir para a igreja 2 vezes por semana e vir para as aulas 3 vezes. Ela falou, com isso eu não concordo. Aí eu falei, tá tudo certo, mas também só falei isso. Não ouvi mais nada. Essa pessoa, indelicadamente, arrogantemente, grosseiramente, bloqueou o professor. Automaticamente. 40 minutos de mentoria gratuita, experimental, individual, só eu e ela. Ela não aproveitou. Abraçada com a sua religiosidade neopentecostal ou pentecostal, eu falo sempre, não é contra a religião, mas é contra excessos, é contra vulnerabilidade emocional. Porque quando você está vulnerável nas suas emoções, quando você vem de uma separação, você que é mulher, você que é homem, você está sozinho, abandonado, a igreja vem e lhe acolhe. Pregações violentas, medo, controle e escassez. Será que isso daqui que eu estou falando existe ou não dentro da igreja? E muitas pessoas sofrem por colocar a religiosidade na frente da sua saúde mental. Isso daqui é uma provocação. Não é afronta contra a religião, jamais. Mas é para provocar. Enquanto eu tiver forças nessa terra, eu vou provocar. Eu vou dizer, cuidado com o excesso. Excesso de preguiça. É bom a gente descansar um pouquinho, botar lixo pra dentro, sim, é bom, claro. Coisas engraçadas no YouTube, é bom. Mas toda hora, não. Aí você se torna refém de um pensamento aleatório. Tudo demais é veneno. Inclusive espiritualidade, porque você vai abandonar o seu marido, você não vai ter tempo de qualidade para ele, a sua sexualidade vai para o lixo, o seu amor também vai para o lixo, você vai amar a igreja. Quando a primeira igreja é a doméstica. Pensa nisso, isso aqui é para você fazer uma autorreflexão. Então guarda as 5 palavras que você não pode fazer. Guardou, né? Vou repetir não. Você não pode deixar que os outros decidam a sua vida. Vamos para cima. O leão desenvolve coragem emocional. É o que você está aprendendo a fazer aqui. Qual o contexto? Coragem não é ausência de medo. Isso aqui é muito lindo. É agir apesar do medo. Vai com medo e tudo. Tô sem coragem. Vai sem coragem e tudo. Eu tô com preguiça. Vai com preguiça e tudo. Eu tô desanimado. Vai com desânimo e tudo. Eu tô sem força. Vai sem força e tudo. O cérebro aprende por repetição. Apenas aprenda a repetir. Repetir o conhecimento de valor. Qual é o ajuste? Reconhecer medos. Você aprende a reconhecer o seu medo aqui nas aulas. Desenvolver enfrentamento. É o que o professor faz todos os dias aqui. Enfrenta o excesso religioso, enfrenta a escassez da paz interior, enfrenta os conflitos emocionais, enfrenta o sofrimento, enfrenta a dor. Então, desenvolva enfrentamento. A partir de quê? Do conhecimento, do método. Quando você fortalece, quando você constrói a sua blindagem emocional, aí sim, você é mais um soldado do método JC. Vamos para cima. Fortalecer autoconfiança. Não baixe a sua guarda. Você precisa ser autoconfiante. Professor, mas eu tenho que ser assim direto? Não. Se você quiser, você não pode ser nada. Você pode ser um modo planta até morrer. Mas aí, que vantagem que você vai ter? Você vai poder ajudar no reino de Deus? Eu acho difícil. Por que eu falo isso? Deus pode tudo em todos, mas tem coisa que Deus não vai fazer. Doença mental não é espiritual, não é demônio, é doença comportamental mesmo. Alguém feriu as tuas emoções, ou você deixou que alguém te ferisse. Então, você tem que decidir, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda,
eu vou estudar. Vamos lá, o leão aprende com os erros. Aí aqui eu repito, errando que se aprende, não, errando que se lasca. O leão, ele aprende a construir o seu histórico de vida, mas aprender mesmo é quando você corrige o seu erro. Ele não transforma erros em condição permanente. Hoje, muita gente que está no conflito emocional está condicionado a essa situação. Quem virou a chave mental, ou quem já entrou no modo leão, está saindo do condicionamento e vivendo por opção, por escolha e decisão. Analise que é bem diferente essas situações. Vamos para cima. Qual ajuste? Aceitar aprendizado. Aceite. Desenvolver maturidade. Desenvolva. Fortalecer crescimento. Fortaleça. O erro pode ensinar mais do que o sucesso. Será? Sim, com certeza, quando você conserta o erro. Nunca esqueça disso. Você só aprende esses detalhes, essas técnicas aqui no Método JC. Você sempre ouviu falar, desde de quando você era pequeno. Eu errei, mas valeu a pena. O passado vai te ensinar. Eu errei, mas aprendi. Não, você errou, mas se lascou. Se você errar de novo, você vai se lascar de novo. Então, é errando que se aprende? Não, é corrigindo os erros que se aprende. É assim que funciona. Você só aprende essas técnicas, esse detalhe aqui no Método JC. Porque isso aqui é construção. Isso daqui são 15 anos de pesquisa. É uma engenharia emocional. É assim que funciona. O leão controla suas emoções. Aqui eu vou corrigir novamente. O leão gerencia suas emoções. Porque as emoções, elas são construídas a partir de pensamentos. E pensamento não tem controle, tem gerenciamento. Aí a técnica do Método JC. Como é que eu faço para gerenciar os pensamentos, professor? Construção de um novo pensamento a partir de um novo conteúdo. É assim que se gerencia os pensamentos e gerencia também as emoções e a mente também. Tudo é gerenciado. Ou seja, basta trocar o pensamento. Trocar tá certo, mas por qual conteúdo? O conteúdo do Método JC. Porque qualquer conteúdo vai piorar ainda mais a situação. Desenvolver talentos, fortalecer confiança. E qual é a direção? O potencial cresce quando recebe ação e disciplina. Então, se você tiver pensamentos intencionais, não pensamentos aleatórios. Quando você tem pensamentos intencionais, você vai ter ação e disciplina, disciplinar pensamentos. É assim que funciona. Vamos para cima. Curar é assumir responsabilidade. Você só vai se curar se você tiver responsabilidade emocional. Autorresponsabilidade emocional. Talvez durante anos você tenha vivido como planta ou elefante, mas o leão desperta quando você decide assumir a responsabilidade pela sua transformação. Qual é o ajuste do método? Protagonismo. Deus é o autor e você escreve a sua própria história. Buscar transformação. A mudança é a única coisa que não muda, porque ela muda em si mesma. E aplicar o Método JC. É isso que você precisa. Qual é a direção? Você não controla tudo o que aconteceu, mas pode controlar quem escolheu se tornar. Então, escolha se tornar aluno Método JC. Escolha se tornar uma pessoa melhor do que ontem, porque todos os dias você é uma pessoa diferente. Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você precisa espelhar a mente de Cristo, copiar, modelar. É assim que funciona. Chegamos ao final de mais uma aula. O modo leão representa maturidade, coragem e responsabilidade. Quando a mente desperta, a pessoa deixa de sobreviver, rompe correntes emocionais e começa a construir uma nova realidade. Se essa aula falou com você, não ignore. Talvez tenha chegado o momento de parar de viver limitado pelo medo, pelas feridas e pelas desculpas. O leão dentro de você precisa despertar. Desperte o leão que dorme. Acesse o primeiro link da descrição e venha assistir dentro do grupo ao vivo. Já no segundo link você vai acessar a playlist onde você vai treinar todos os dias assistindo todos os resumos das aulas que são aplicadas ao vivo dentro do grupo. Repita comigo agora. Eu decido despertar minha força interior, porque quem fortalece a mente aprende a liderar a própria vida. Chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que o professor Jair Cavalcante tenha ajudado todos vocês. Agora é só fazer a pergunta que você precisa fazer. Vamos para cima.